Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar os critérios da divisibilidade por 12, 15 e 25. Acompanhe esse conteúdo com o livro aberto na página 103. Então, vamos à nossa aula. Bem, então vamos trabalhar aqui esses três critérios de divisibilidade por 12, 15 e 25. Vamos ao primeiro critério. A divisibilidade por 12 diz o seguinte: um número é divisível por 12 quando é divisível por 3 e por 4 simultaneamente. Então, pessoal, essa palavrinha aqui, simultaneamente, quer dizer que o número que vai ser divisível por 12 deve ser divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Entenderam? Vamos a um exemplo. Olha só, eu tenho o número 288. Eu quero verificar, pelo critério de divisibilidade, se ele divide por 12. Então, eu vou analisar primeiramente se ele divide por 3, tá? Então, o critério é ele dividir por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, vamos verificar se divide por 3. O critério de divisibilidade por 3 é somar os algarismos. Então, vou fazer 2 mais 8 mais 8. Vamos ver o resultado disso, já que a gente está pegando o número 288. 8 mais 8, 16, com mais 2, 18. Aí, nós podemos analisar. O número 18, ele divide por 3? Sim, ele divide. Então, passamos aqui pelo critério de divisibilidade por 3. Agora, vamos analisar se o número 288 divide por 4. Relembrando, o critério de divisibilidade por 4 é quando os dois últimos algarismos dividem por 4. Então, 88, tá? Eu vou até selecionar aqui para vocês. Ó, o critério de divisibilidade por 4 é verificar se os dois últimos algarismos dividem por 4. 88 divide por 4? Sim, né, gente? 88 dividido por 4 vai dar 22, não é isso? E vai ser exato. Então, 288, como ele divide por 3 e divide por 4, nesse caso ele também vai dividir por 12. Então, vamos marcar aqui, sim, ele vai dividir por 12, tá bom? Agora, vamos verificar o número 181. Será que 181 divide por 12? Vamos analisar. Vamos verificar se ele divide por 3. É só somar os algarismos, ó. 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. 10 divide por 3? Não, então não vai dividir por 3. Com isso, gente, não precisa nem analisar se divide por 4, porque se não divide por 3, então não vai dividir por 12. Não é isso? Então, aqui não passa pelo critério de divisibilidade por 12. Agora, vamos analisar o número 44. 44, será que ele divide por 12? Bem, vamos verificar se dá para dividir por 3. Só somar os algarismos. 4 mais 4 dá 8. 8 divide por 3? Não. Então, não vai dar para dividir por 12. Mesmo que 44 seja um número divisível por 4. Eu sei que 44 ele vai dividir por 4, mas como ele não divide por 3, então ele não vai dividir por 12. Tá certo? Então, aqui não vai ter divisibilidade por 12. Então, é isso, gente. Resumindo, o critério de divisibilidade por 12 é você analisar se o número ele vai dividir por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que dividir por esses dois números para que haja uma divisão por 12. Temos agora o critério da divisibilidade por 15. É o seguinte: um número é divisível por 15 quando é divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Ou seja, essa palavrinha simultaneamente
quer dizer que o número deve ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Entenderam? Olha só. Vejamos o número 450. Será que ele divide por 15? Aí vamos analisar. Se ele divide por 3 e por 5. Na divisibilidade por 3 é você somar os algarismos. Então, vamos somar aqui, ó, 4 mais 5 mais 0. Vou até distribuir para vocês, para que vocês recordem que verificar se um número divide por 3 é você somar os algarismos desse número. Então, é um número composto por 3 algarismos. E fazendo a soma, 4 mais 5 dá 9. 9 mais 0, esse resultado aqui dá 9. 9 divide por 3? Sim, divide. Então, 450 passa pelo critério de divisibilidade por 3. Agora, vamos analisar na divisibilidade por 5. O critério é o seguinte: todo número que termina em 0 ou 5 divide por 5. Nesse caso aqui, gente, o número 450, ele termina em 0. Se ele termina em 0, ó, quer dizer que ele é um número divisível por 5. Logo, o número 450 divide por 3, se verifica. Divide por 5, se verifica. Assim, também vai dividir por 15, pois o critério de divisibilidade por 15 é esse. Então, vamos marcar aqui que vai existir essa divisão. Entenderam? Bem, vamos analisar agora o número 35. Vamos verificar se ele divide por 3 e por 5. Se dividir, automaticamente ele vai dividir por 15. 35. Vamos somar os algarismos. 3 mais 5 dá 8. 8 divide por 3? Não. Então, se não divide por 3, a gente não precisa nem analisar se vai dividir por 5. Apesar de que ele vai dividir, não é isso? Porque termina em 5. Mas, como não dividiu por 3, ele não vai dividir por 15. Então, aqui não vai existir divisibilidade por 15. Entenderam, gente? Muito bem. Agora, vamos ao critério da divisibilidade por 25, certo? É o seguinte: o número ele é divisível por 25 quando termina em 00, 25, 50 ou 75. Pronto, então nós só vamos analisar aqui, obviamente serão números maiores, tá? Necessariamente com mais de 2 algarismos, mas se terminar em um desses números aqui, gente, ele vai dividir por 25. Bom? Então, vamos analisar por 00, por 25, por 50 e por 75. Exemplo. Ó, o número 200 divide por 25? Bem, como ele termina aqui em 00, ó, vou até marcar para vocês. Como ele termina em 00, sim, ele vai dividir. O número 225 divide por 25? Olha só, como ele termina aqui em 25, ó, então, sim, ele vai dividir por 25, pois um dos critérios, os critérios permitem isso. O número 350, aqui, ó, divide por 25? Se ele terminar aqui em 50, gente, vamos marcar aqui, ó, ele termina aqui em 50. Se termina em 50, sim, ele vai dividir. E o número 475 divide por 25? Ó, ele está terminando aqui em 75, ó. Será que ele divide por 25? Sim, pelo critério da divisibilidade, sim. Então, verificamos que todos esses números aqui no nosso exemplo, ele divide por 25, pois ele termina com os seguintes algarismos, em 00, 2 e 5, 50, 75. Então, vai dividir. Sendo outro número diferente, como, por exemplo, 235. Será que ele vai dividir por 25? Nesse caso aqui, gente, não é? Porque ele não entra em nenhum dos nossos critérios da divisibilidade, que é terminar em 00, 25, 50 e 75. Ok?
Bom, pessoal, agora eu vou deixar um exercício bem simples para vocês praticarem, tá? Essa divisibilidade por 12, 15 e 25. Vocês vão trabalhar da mesma forma, copiando esse quadro no caderno, bem organizado, utilizem a régua, né, para ficar perfeitamente. E aí vocês vão marcar, analisando esses números aqui, quais são os números, os divisores dele. 60 divide por 12, aí você vai marcar, tá bom? E em seguida você coloca a sua justificativa. A justificativa é pelo critério da divisibilidade, tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula.